saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios. Evoluindo Olá, a cada lua, a gente. cada sol. Se era certo ou se errei, Olá, se sou gente. rei, somente atento a voz eu tenho. Saberei, eu sou Olá, maior pessoal. que era antes. Estou melhor que era ontem. Eu sou filho Olá, Ariane. somente o tempo vai. A gente. As cores Olá, gente boa. Tati, Mariane. se deslumbram. Revelar quem Oh! sou. Uhul! Nossa! Que bela! Uhul! Oi, galera! Que linda! Primavera! Opa, caiu aqui. Primavera! Tá ouvindo? Como está, Sirene? Que era ontem. Tá escutando melhor? Eu sou filho do mistério e do silêncio. Eu sou maior. É linda essa música, né? Eu sou filho do mistério e do silêncio. Olá, Romi. Gente boa! Vai me revelar quem sou. Vou arrumar aqui. Tô gostando do clima animado. Estamos animadíssimas. Contagiou! Contagiou! Contagiou. Olha, Olá, gente querida! Bem-vindos todos! olá, olá. Animação aí! Daí, ideia, conte pra nós! Olha, gente, eu tô iluminada hoje, Oh, porque é primavera. Aham. Mais do que já somos. Eu tô com essa coroa linda, porque eu participei de um encontro esse final de semana maravilhoso. E eu fiz questão de ficar com a coroa que a gente mesmo fez, para homenagear todas essas mulheres lindas que eu reencontrei, porque com certeza a gente já se conhecia de outras vidas. que lindo! Foi muito exigente, foi muito desafiador o que a gente passou no final de semana, mas valeu cada minuto, cada lágrima, muita lágrima. Eu tô maquiada, galera, porque assim, ó, eu chorei litros. Eu me desidratei de tanto que eu chorei. Mas foi... como diz a sábia Sirene, a gente tem que tirar o chantilly de cima da merda, né? E assim, ó, foram taças e taças de chantilly com merda, chantilly com merda. E daí a gente foi tirando e tirando e tirando. E depois foi tudo conduzido muito lindamente, sabiamente. E todas as mulheres, era um encontro só de mulheres. Ai, que lindo! Uma cura a outra. Foi lindo. E isso me lembrou, ó. Oi, Aline. A Aline tava lá. A gente tratou do feminino, aflorou o feminino, aflorou o masculino, juntou, fez essa mescla e uma ajudou na cura da outra, sabe? E foram coisas que o yoga me trouxe, essa bagagem. Eu acho que eu não sumi de lá, não fugi de lá por causa do yoga e do Ayurveda
e das meditações e do trabalho interno que a gente tem feito há anos já, né, Sirene? Uhum. Porque essas coisas são bastante exigentes. Claro, mexe com a gente, sim. Mexe. E me lembrou muito do nosso tema da live, né? Sim. Dos altos e baixos, dos ciclos da prática. Uhum. O que a gente, como é que funciona isso? Uhum. Então eu vou ficar com a minha coroa, tá? Sim. Animadíssima. Perfeito. Que bom. Pode contar mais. É importante partilhar. O que acontece? A gente se desconecta, Uhum. né? E quando a gente é criança, quando somos crianças, somos autênticos. Sim. Muito autênticos. Então, criança não tem vergonha das coisas, criança fala, criança se expressa. Só que a gente vai se engessando, né? Uhum. E a gente vai se engessando e vai se desconectando e vai adquirindo padrões e vai... enfim, vai achando que aquilo tem que ser assim, que a vida tem que seguir daquele jeito. E a gente vai escutando as coisas que as pessoas nos dizem e aquilo vai se tornando uma verdade para nós. Uhum. Então, quando a gente se propõe, quando a gente se coloca à disposição para escutar o que verdadeiramente a gente é, e o yoga nos traz isso, ele une, né? Ele traz a gente de volta à nossa origem. Não é fácil, é bem dolorido, é bem exigente, é bem desafiador, mas a Cássia, que é a mulher maravilhosa que fez isso acontecer, ela fez uma analogia muito linda, porque todo esse trabalho teve analogia com a natureza. Sim. Que a natureza é perfeita, a natureza é sábia, Uhum. e ela nos mostrou o quê? Que o que acontece quando tu bota uma semente na terra, até ela achar o buraquinho na terra para germinar, ela sofre, ela tem que ter um esforço. E o que a gente foi fazer lá esse final de semana foi brotar. Uhum. Então a gente... Bem no período da primavera, né? Bem no período da primavera. E assim, gente, vou fazer uma propaganda do lugar. Sensacional, lindíssimo. Uma natureza exuberante, uma calma. A gente estava totalmente conectado, sabe? Conectada, porque só tinha mulher. Né? Exatamente aonde Em Camboriú. em Camboriú mesmo. Tem Balneário Camboriú, então é do lado, indo em direção para cima lá, que eu sou meio ruim de localização. À direita tá Balneário, à direita da BR-101 é a esquerda, tá? E daí entra, e vai. Tem lugares lindíssimos lá para dentro. E é Fazenda dos Caetés, se não me engano. Sim. Lindo. Ai, maravilhoso, olha. Que bom. Foi muito legal. Estar com essa energia aí, trazendo essa energia boa pro pessoal, contagiando. É bom, né? É importante. É bom. A gente colocou essa música aí no início, essa música, você já viveu ela lá, e trouxe assim como uma sugestão, eu achei interessante, por isso a gente abriu a live com essa música. Aliás, eu acho que isso é um hábito que nós vamos passar a ter, trazer uma musiquinha, sabe, ideia, para procurar integrar mais e ser de acordo com o tema, né, da live. E hoje eu senti que essa música se adequava muito, porque nós vamos falar desse movimento, né? Que é bem tudo que tu viveu, querida, sabe? Essa coisa, o ciclo, né? Bem como tu disse, tu lembrou muito do nosso tema lá. Por quê? Porque quando a gente pratica, a gente está indo em direção à nossa natureza. E nós, como seres da natureza, que integramos essa mãe, né? Essa natureza, nós vivemos ciclos. Veja bem, a influência do Sol na nossa vida, a influência da Lua na nossa vida, isso a astrologia sabiamente nos coloca, né? Assim como todos os planetas. E tudo, o tempo de brotar, o tempo de se fechar, né? Então,
a gente precisa entender que na nossa prática, a gente precisa observar esses movimentos. E para isso nós temos que, ao praticar, nos ouvir. E veja bem, que uma coisa ajuda a outra, ou seja, à medida que eu pratico, eu vou me sensibilizando, eu vou me lapidando, eu vou clareando tanto a nível mental, quanto emocional, quanto físico, biofísico. Então, à medida que essas lentes vão se tornando mais transparentes, a gente fica naturalmente mais receptiva à natureza. E aí a gente sente o que é bom dentro da prática. Por isso, a riqueza dessa imensidão de ferramentas que se tem. Eu acho muito válido, por exemplo, a gente praticar o yoga, praticar o Ayurveda e fazer também esses processos terapêuticos, porque eles tocam por excelência as nossas emoções. E é nas nossas emoções que as crostas, sabe, Estão mais arraigadas, os nossos hábitos, para que a gente possa mudar os hábitos, que todo esse trabalho que a gente está pensando hoje em falar aqui com vocês, sobre os ciclos da prática, permeia essa consciência de que hábitos eu tenho, quais são os meus hábitos predominantes, né? Porque isso é a nossa maior dificuldade, é mudar os hábitos. Eu sempre digo que um bom terapeuta ayurvédico tem que ser um bom ouvinte para motivar a pessoa a reeducar os seus hábitos. Se ele conseguir fazer isso, ele faz um grande trabalho dentro do Ayurveda. Porque quando nós falamos da Ayurveda, nós estamos falando de natureza, nós estamos falando, né, desses ciclos todos. Né? Que bom, olha, estamos com bastante gente aí. Pode falar, Déia. Isso aí. E uma coisa tem que ficar clara: hábito não quer dizer fazer exatamente a mesma coisa todos os dias. Primeiro que tu tem que ver como que tu tá, né? Sim. Como na chamada que eu fiz dessa semana da live, a nossa vida é que nem um eletrocardiograma, né? Sim, exatamente. Ela tem altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Se fosse tudo linear, a gente nem estaria aqui. Porque quando o eletrocardiograma lá para, porque já deu ruim. Também já parou, né? Uhum. Vamos para outro plano. Exatamente. Vamos para outro plano e vamos trabalhar lá, né? Uhum. Só que o que acontece? Tu tem que se perceber, né? Claro que tem coisas dos nossos hábitos diários que a gente vai fazer sempre. Escovar os dentes, tomar tua aguinha morna, raspar a língua. Só que assim, ó, como é que eu tô hoje? Eu tô para fazer uma prática de 1 hora? Uhum. Eu tô eu vou ter... asana que eu vou fazer. É muito importante Qual que eu é? entenda que eu preciso fazer os asanas, que eu preciso fazer os pranayamas e que eu preciso fazer meditação. Isso é, digamos, o cardápio principal dessa minha prática. Isso. Só que, qual é o tipo de... Por exemplo, no verão, quando é muito quente, quando naturalmente os pitas já ficam prendendo fogo de tanto calor, é impossível que eu fique fazendo saudação ao sol, mesmo pela manhã. Não dá? Né? Não dá. Eu vou aquecer excessivamente. Então, qual seria a prática boa? Saudação à lua, torções, movimentos mais leves, muito pranayama, consciência nessa meditação, no trabalho, o tipo de meditação que eu posso fazer. Isso também influi. O importante é que eu tenha uma maleta de ferramentas, né, dentro dessa prática, que eu carrego comigo, e essa variante eu vou fazer a partir da consciência que eu tenho. Então, esse movimento cíclico é muito importante. Até porque muitas vezes eu estou mais kapha, muitas vezes eu estou mais vata. As influências externas me atingem muito. Então, eu preciso ampliar esse espaço. Quando eu amplio esse espaço para mover aí dentro desse espaço a minha prática,
eu passo a gerenciar esse comando. É muito importante que a gente entenda isso. E isso é bom para quem? Para quê? Em que momento? Né? Então, mesmo quando a gente vai dar, por exemplo, o terapeuta Ayurveda, que ele vai fazer uma prescrição de uma dieta, ele pode dar aquilo tomado nota, escrito e tal, mas ele tem que colocar as nuances. Em tal momento tu pode fazer isso, se tu tiver mais assim vai ser aquilo, né? Quer dizer, não é uma coisa engessada. Essa questão do que tu falou muito bem, o hábito não é sinônimo de engessamento, tá? Isso aí. Tem que ter espaço. Por isso que o elemento espaço, esse quinto elemento dos 5 principais que compõem o nosso ser e a natureza como um todo, é fundamental que a gente desfrute e tenha consciência dele, para que nós possamos nos mover sobre. Gente querida, vão fazendo perguntas aí, vão questionando, a gente quer que vocês participem, tá? E vão apertando aí o coraçãozinho para o Instagram mostrar a live para mais gente. Isso, mandando os aviãozinhos. Os aviões para os amigos, né? Assim é bom para todo mundo, né? Então, isso tudo passa por aonde, né, Deia? Pelo prana. O prana é a energia inteligente, prana é sinônimo de vida. Quando a gente toma consciência desse prana, onde ele está na gente, como ele está na gente, como a gente pode movê-lo, como a gente pode expandi-lo e controlá-lo dentro de nós, nós vamos adquirindo essa autonomia, essa capacidade, né, de potencializar a vida. E isso é, sim, uma coisa muito importante. Isso é o hábito. Então, o que nós precisamos deixar muito claro para vocês é uma paixão por essa busca, ok? É acessar no coração de vocês essa vontade de se ver, essa vontade de se olhar, essa consciência de que à medida que eu vou me olhando, eu vou trazendo mais luz, eu vou iluminando aquilo que estava meio turvo, aquilo que está... Sabe quando eu estou funcionando a meio pau? Quando eu estou funcionando, né? Porque meia boca. A minha inteligência... A meia boca, exatamente, é o termo. A minha inteligência não está suficientemente apurada. Tá? Tem uma nuvem sobre. Tá? Então, quando eu vou lapidando isso, eu vou... Ao usar mais essa inteligência, eu vou prolongando minha vida. Esse é o grande hábito que nós precisamos. E esse respeito aos ciclos. Por exemplo, quando eu tinha 30 anos, eu fazia capotaça maravilhosamente bem. Hoje, eu respeito a minha coluna. Hoje, eu cuido da minha coluna. Né? Então, são movimentos dentro dos próprios asanas que essa consciência a gente precisa ter. Não. E aí, assim, ó, eu tô percebendo aqui pela galera que tá entrando que tem gente que nunca fez yoga. Tem gente que tava agora, final de semana, agora comigo e nunca fez yoga. Sim. Né? Começa com o que tu tens. Claro. Não precisa botar o pé aqui, tá? Não precisa. Yoga não é isso, né? Não é. E outra, o yoga, ele não é só aquela hora que a gente tá praticando. Tá? Os ciclos da prática vão mostrando que isso, como a gente vai unindo, que é o que é a tradução, digamos, do yoga, tá unindo, a gente consegue florir, jogar para fora, levar isso para nossa vida. E como a gente já falou várias vezes aqui, né, Sirene, os problemas vão continuar vindo. Sempre. Porque se fosse tudo fácil, não ia ter graça. A forma de gerenciar é que vai mudar. Isso aí. Isso aí. É uma mudança de paradigma. Isso é uma mudança transformadora. A gente fica menos doente, a gente fica menos estressado. Quando, na meditação agora, numa das várias que a gente fez final de semana, a Cássia nos disse assim, ó, nos conduziu numa meditação do olhar para dentro. Olha para dentro e vai no teu lugar.
né? Vai no teu lugar. Aí teve uma uma mulher linda lá, que falou, gente, sabe como é que é o meu lugar? O meu lugar é num gramado, com um riozinho e coisa. Não é num prédio chique, não é dentro de um carro, não sei o quê. Quando a gente se conecta com a natureza, a gente percebe que por fazer parte dela, nós somos cíclicos também. Então os problemas vêm e os problemas vão, os problemas vêm e os problemas vão. Agora, se tu vai se escabelar a cada problema que vem, e outra, o mais legal, se tu der uma surtada de vez em quando, tá tudo bem. Porque é um ciclo. O problema é quando tu surta e surta e surta. Então, assim, ó, relaxa que vai. Ser humano surtou, claro. Olha, vê, pisou na bola. Acolhe isso, né? É importante ter humildade aí nesse momento. Isso é muito precioso. Ter humildade contigo, com os demais, sabe? Rever isso, rever, acolher, pedir desculpa, recomeçar. E uma coisa... Isso, e uma coisa que... porque daí a gente vai buscando, né, Sirene? Vai buscando e vai buscando. E essa busca, minha gente, não tem fim. Não tem fim. Autoconhecimento não tem formatura, yoga não tem formatura, gente. Então, aí o que assim, que acontece? Yoga é união, une essa tua cabeça, que às vezes está enlouquecida, com esse coração que às vezes está dolorido aos pedaços, com esse corpo que está recebendo o que a cabeça está pensando, o que o coração está sentindo. Então é preciso ter atenção amorosa nesse universo interno. Isso é um mundo, é um universo, o termo já diz, é um universo. Olhá-lo, pesquisá-lo, acessá-lo, é com certeza o que mais nos estrutura como ser, o que melhor nos deixa nessa vida, o que mais nos habilita a estarmos simplesmente, gente, mais humanos. Só isso, mais humanos. Pronto. Sabe? Então, é isso aí. Já tá bom assim. Então, a prática, esses ciclos da prática... Por que eu pensei bastante assim nisso e achei legal a ideia a gente falar disso? Porque, às vezes, a pessoa começa assim e quer fazer... A primeira semana, ela quer fazer 1h30 de prática, e até faz. Depois, ela nunca mais olha para isso, né? Então, a gente precisa entender. Quando, de repente, ela se dá conta que ela fazia 1h30 e que agora abandonou, é hora de recomeçar. E talvez ela não recomece com 1h30. Talvez meia hora seja ótimo. Porque vai preparando esse corpo, essa mente, essas emoções, para daqui a pouco aumentar um pouco mais. É muito melhor que a gente faça menos com mais frequência do que faça muito e depois abandone. Para a nossa mente, para o nosso corpo, isso em qualquer prática de autoconhecimento, seja meditação, seja asana, seja pranayama, os mudras, o que tu for fazer, tenta trabalhar bem, conscientemente isso que tu está fazendo. E aí, vai devagar, caminhando. Eu estou percebendo, olha, gente... A qualidade é mais importante. É mais importante que o tempo. Exatamente. E olha, faz um tempo já que a gente está fazendo essas lives, né? Um tempão. Começamos no Dia das Mães, dia 12 de E eu percebo assim, ó, que volta e meia a gente repete alguns termos, algumas frases, porque, gente, depende do ciclo que tu estás, tu vai entender isso de uma forma ou de outra. Isso que é precioso. Isso que é o precioso. É como você ler um livro. Você lê um livro, você absorve X do livro. Daqui a pouco, passa um tempo, você pega esse mesmo livro e você vê outras coisas. Outras coisas. Você vê outras mensagens ali. O livro mudou? Não, você que mudou. Então, e se eu mudar, essa mudança interna é o que precisa ser visto na prática. Como eu estou? O que tem aqui dentro? Para quem é isso?
olha para isso, conversa com esse eu interno para ver como ele está e o que ele precisa. E voltando a uma das frases que a gente já falou nas lives lá de trás, a natureza não dá saltos, né? Uhum. Então, eu vou fazer uma prática de yoga de 1h30 e meia hora de meditação hoje. Uhum. Tá, mas é amanhã? E depois de amanhã? Uhum. Não. É de pouquinho em pouquinho. Sim. Se muitas vezes a gente adoece de conta-gotas, Uhum. não adianta tomar uma dose cavalar de remédio que não vai adiantar, Claro. né? Então, eu fiz uma jornada de autoconhecimento e gerenciamento de estresse. Nossa, eu fiquei um final de semana maravilhoso no mosteiro lá em Santa Rosa, comi bem, aprendi a respirar, aprendi alguns asanas básicos para eu poder fazer em casa, colocar na minha rotina diária, só que eu nunca mais fiz isso. Uhum. Adiantou? Uhum. Pode até Tem uma acessar alguma sementinha. coisinha. Só que ela só vai sair da terra, brotar Com a e ficar aqui, ó, Uhum. com a prática. E essa prática, ela tem que respeitar os ciclos da tua vida. Por isso que o importante é parar e, bueno, como é que eu tô hoje? Uhum. Uhum. Né? Isso aí. Assim como na alimentação, em tudo, a gente precisa observar esses ciclos. E isso, no Ayurveda, também tem uma palavra que eu acho muito importante, que são os atributos. Quando a gente olha para esses atributos, que são as qualidades, né? Por exemplo, aquilo que eu já falei antes, se está um dia muito quente, como é que tem que ser a minha prática? Se está um dia muito frio, qual vai ser a minha prática? Tipo, no inverno, no frio, então, ótimo eu fazer uma saudação ao sol, eu fazer exercícios energizantes, eu fazer um kapalabhati, isso me dá calor, traz calor para o meu corpo. Porém, se eu estou já com o corpo muito aquecido, eu preciso daquele efeito contrário, que é para quê? Para que eu possa gerar esse equilíbrio. Né? O real é mais importante que o ideal. Exatamente. E esse real, minha querida, aí, é preciso ser amado, porque esse real, filha, é o verdadeiro. Funcionando nesse real, eu consigo ser genuína comigo. Isso é importante. E uma coisa importante, o que é o ideal? Uhum. Alguém sabe o que é o ideal? Porque é relativo. O ideal, para mim, não é o ideal da Fran. Uhum. Não é o teu ideal. Claro. Tem que ver a tua necessidade. Ela botou aqui, ó, 10 minutos de meditação que eu faço todos os dias é melhor que 1 hora que eu não faço. Sim, com certeza. Não, tem que sair da promessa e botar em prática. 10 minutos tá lindo. Esse é o nosso o ideal. Esse o ideal. É o nosso ideal. Então, é o teu ideal, é o meu ideal. O convite, Depende. O convite é esse, sabe? Porque se vocês conseguirem entrar nesse espaço dos nossos hábitos, a gente sai dessa mania teórica que nós temos. Porque as pessoas elas têm dificuldade de mudar os hábitos, e aí elas ficam se segurando muito em receitinhas, em bibliografias. Me dá o livro tal para eu ler. Me faz isso. Não é isso, gente. Não adianta, às vezes, um livro, por exemplo, cheio de tabelas, eu tenho que comer isso, praticar isso, fazer aquilo. Como é que eu... Tu não tá naquela tabela. Exato. Né? Como é que eu estou? Eu estou me adequando a isso, né? Então, esse é o movimento que a gente precisa fazer. Esse é o convite, tá? Isso aí. E aqui, a Fran tá demais hoje, né? Ó, é o possível nesse momento. Claro. É o possível. Isso porque quando a gente constrói uma aceitação. E quando a gente faz... essa aceitação melhora a tua autoestima. E quando melhora a tua autoestima, te potencializa. Tu fica feliz com o que tu fez. Aí no outro dia... Com certeza. Aí tu começa a sentir o resultado. Porque como a gente a gente vive essa unidade apresenta. Sabe? Nos mostra, evidencia. E nesse evidenciar há um atributo motivacional muito grande. Há com certeza. Uma motivação. Aí eu subo aí, entendeu?
Eu me embaso nessa Uhum. motivação e caminho. A gente se sente capaz. Exato. Olha, eu tô aqui só repetindo o que a Fran tá falando, não tô tendo muita utilidade hoje na live. Mas essa é a grande utilidade. Essa é a grande utilidade dela. Pode continuar sem problema. Tô brincando. Mas é bem isso mesmo, né? E, e outra, o possível, percebe como outra coisa que eu tava falando antes, que a gente busca e não para de buscar e as coisas vão acrescentando. Como a gente fala coisas que não condizem, aí tipo, eu faço o possível e o impossível. Por que tu vai fazer o impossível? Não faz o teu possível. A gente não tem controle com o impossível. Então faz o teu possível, né? Essa forma de falar já é um hábito destrutivo e inconsciente que você tem consigo. Isso né? aí. E isso é uma coisa a ser trabalhado, sim. Entender, parar de te autopunir, parar de te autodestruir, parar de te sentir inferior. Começa a olhar para os teus pontos fortes. Começa a olhar para as coisas boas que você tem feito. Começa a valorizar o que tem de bom dentro de ti. Isso se potencializa. Tudo aquilo que a gente coloca atenção aumenta. Por que a gente se sente tão estressado? Porque a gente fica dando muita atenção a esse tipo de funcionamento. Isso aí. A gente fica completamente, a gente perde horas e horas e horas do dia nessa vibe. Então, como é que daí eu vou mudar o hábito? Eu quero ser feliz, mas o meu hábito é pensar na crise, nos problemas, sabe? Não vai funcionar. Sabe o que acontece, Sirene? A gente lembra, é que eu sou antiguinha, tá? Eu não sou só do tempo digital e coisa. Lembra dos rádios que a gente trocava a estação? Outra coisa que a Cássia falou que eu tô me lembrando. Quando a gente sintonizava a estação do rádio, virando aquela rodinha lá, Sim. que ele ia passando assim, é a mesma coisa. Se tu sintoniza com crise, com estresse, claro. com, sei lá, Física quântica fala muito disso. Tu vai vibrar aí. Você vai vibrar, claro. Agora, se tu sintoniza com o teu possível e com a parte que te cabe nesse funcionamento, tá lindo. Esse é o teu ideal. E isso, meus queridos, esse é um grande convite que a gente precisa fazer. Isso é um trabalho. Isso é, sim, um trabalho desafiador. Porque exigente. Nós temos um hábito muito grande de nos inferiorizar, de nos colocar alguma coisa forte em cima. E aí a gente, sabe por quê? Isso muitas vezes a gente mantém essa justificativa e aí não assume a própria vida. Entende? Então, no momento que eu tenho que assumir, aí eu preciso abrir o peito, pisar os pés no chão, me firmar e andar na vida, né? Então, por isso é muito importante eu valorizar o que eu tenho de bom. Ai, Arlete, chegou aí. Bem-vinda, Arlete. Tava com saudade de ti, querida, aqui. Que bom, minha querida. E agora posso falar um pouco das linguagens, Sirene? Pode falar. Eu tô cheia das ideias. Outra coisa, eu tenho que meditar. Não, troca esse eu tenho por é bom que eu vá meditar. Vamos dar um exemplo. Eu tenho que escovar meus dentes, porque eu tô baforenta. Não, é bom que eu vá escovar os dentes. Sabe? Porque essas encrencas que a gente vai pegando, que a gente vai arraigando e que vai criando casca e vai botando chantilly em cima das encrencas, né? Da merda aí que a gente fala. Oi, Grazi! Bem-vinda! A Grazi estava comigo lá no final de semana também. Elas não vêm só do que o pai e a mãe fizeram com a gente, do que, enfim, elas vêm do que a gente escuta por aí. Então a gente tem que romper isso também. Né? Claro.
Adri, bem-vinda, Adri, que dupla. Ai, sim, né? Olha nós aqui. Sim, sim. Aham. Então, então, quando a gente vai buscando as coisas, elas vêm surgindo. Por quê? Porque a gente virou a rodinha lá do rádio antigão e sintonizou naquela frequência. Então, as pessoas começam a se conectar contigo. Uhum, Agora, na pandemia, o que tem de curso legal aí, online, uhum, né? uhum, Então, surgem cursos que vão te acrescentar um pouco mais. uhum. E o interessante é tu fazer o teu possível. É. Porque se tu fizer o impossível, não vai rolar. Tu vai idealizar uma coisa que pode ser que não aconteça. E na maioria das vezes não acontece. E daí, Vem a frustração. choradeira, Vem a frustração. frustração. Então, gente, Por... quando nós falamos de prática e ciclos da prática, lembra, yoga é prática, Ayurveda é prático. Então, quando eu também vou escolher minhas comidas, isso é uma prática. E isso também tem ciclos preciosos que eu preciso me dar Sim, conta. Se é no verão, que tipo de comida eu vou comer? Né? Se estamos no inverno que está frio, eu preciso do quê? De uma comida mais quentinha, que me aqueça, né? Que tenha condimentos, que melhore o acne, porque se está no inverno, o meu CAFA aumentou. Então, naturalmente, o meu acne diminuiu. Se é o verão, eu já estou aquecida, eu posso comer coisas menos cozidas, né? Não posso comer tantas coisas picantes, porque o meu acne já está intenso. E aí também para a quem gente não tem que sabe, prestar para atenção. quem não sabe o que é o Agni, é o fogo digestivo, tá, galera? Às vezes eu Só penso que eu já estou lembrando. falando só para alunos, né? Exatamente, boa lembrança, né? O acne é o sol do nosso corpo, o fogo do nosso corpo. Assim como na natureza, nós temos esse acne, que é o sol, né? Que é o pita que mais brilha, né? O Dr. Ruguet fala isso, eu admiro muito, né? É o acne, o sol é o pita, porque ele aparece e ilumina, né? Ilumina a Terra. Uhum. Tanto que num dia que tem pouco sol, se eu estou com o meu acne baixo, eu tenho que cuidar o tipo de alimento. Se é um dia frio, um dia chuvoso, né? Eu preciso sim de mais temperos. Mas se eu já sou uma pita que já sou picante naturalmente, que já tenho tendência a ter gastrite, a ter acidez, é claro que eu não posso estar usando esses temperos picantes. Então, isso é autoconhecimento. Isso é observar os ciclos. E às vezes eu posso estar mais ou menos com esse acne. E eu falo especialmente do acne porque eu vejo o acne como um motor para a saúde. Quando a Sim. gente tem esse acne bom, a gente muitas vezes come quase que pedra e digere uma boa. Mas quando o acne está frágil, aí depende. Né? Isso aí. E esse acne frágil depende do meu biotipo, da minha constituição biopsicológica, que eu também preciso começar a entender isso, como é que isso está dentro de A mim. perceber. E aí eu tenho que observar o tipo de comida, o ambiente onde eu moro. Por exemplo, se eu moro numa casa que é iluminada, que as cores são intensas, são claras, que ela é bem arejada, o sol entra, né? Agora, se eu moro numa casa que tem mofo, que tem poucas janelas, que está tudo muito úmido, como é que fica esse ambiente aí dentro? Né? Então, isso também tem que ser movido e entendido na nossa vida. São ciclos, São os né? ciclos. São os ciclos. E o mais legal é que assim, ó, existem ciclos diários, ciclos de Anuais, meses, os anuais. anuais, Uhum. Por exemplo, mensais, a anuais. primavera. Agora nós estamos numa mudança de ciclo. Esse momento aqui é maravilhoso, porque tudo brota, né? As flores desabrocham, tudo. A gente fica com mais energia, a gente fica com mais vitalidade, e é muito bom, porque a gente saiu daquela coisa que nós estávamos encaramujados e começamos a desabrochar, e ainda não estamos naquele calorão que a gente não consegue nem pensar quando
está muito quente, especialmente os pitas, assim, né? Então, é um tempo que tudo desabrocha, que tudo está mais despertando. É um tempo de grandes Isso. projetos, tudo rende mais, né? Nota, Eu vi. até o dia rende mais. Só que Uhum. isso nós temos que entender. Isso é aqui, no nosso hemisfério. Vai lá no hemisfério norte, está acontecendo o contrário, né? Então, Sim. também a gente precisa entender isso, ok? Eu vi o Dr. Ruguet falando. Uma coisa que eu sempre me perguntava era a história do pólen na primavera, que tem um monte de alergia e tarará. Aí ele deu uma explicação assim, eu digo, cara, a natureza é muito sábia mesmo, é muito sábia. E o Ayurveda é tão maravilhoso que 5.000 anos atrás ele disse assim, ó, que no inverno tudo congela. Uhum. Os nossos canais internos, os nadis, eles estão, né? Uhum. Quando vem a primavera, o sol derrete. Uhum. E por que a gente fica entupido na primavera, no entrar da primavera? Porque está tudo derretendo aqui dentro. Os líquidos estão se... Especialmente os capas que já juntam... Então, Uhum. Os canais internos, os rotas, estão trancados, obstruídos. Aí, quando começa a derreter, ele fala muito daquele o rio congelado, né? Lá no Isso. O nosso corpo é como um rio congelado. Quando começa a primavera, aquelas postas de gelo, né, começam a se diluir, a derreter, isso, né? Então aí, e veja bem, daí a medicina fala essa questão das alergias e é importante, mas para o Ayurveda sim, isso é como assim derramar o copo, sabe? Claro. Sim, pólen, porque o pólen ele vai desencadear isso. Desencadeia e não tem. Então aí, isso é sagrado. A gente, nesse período, cuidar muito tipo de alimento. Aliás, tinha que estar cuidando lá no inverno. Acontece que Sim, para chegar na primavera bem que já. amam um docinho, que amam um leitinho, ficam se entupindo. E esse tipo de alimento é o alimento mais responsável para obstruir os canais. Uhum. Eu sempre digo, a pessoa se quiser se libertar das alergias, pare o uso dos derivados do leite. Eu já tive várias pessoas aqui com isso. Né? Pô, eu sou um exemplo, né? Você foi uma, né, Deia? Uhum. Vivia entupida. Termina com as alergias. Então, são Termina hábitos, mesmo. queridos, sabe? A gente precisa olhar para a gente, sentir o que o meu corpo precisa e usar isso. Nesse período, então, quando a gente está com esses canais obstruídos, que tipo de alimento eu preciso ter? Alimentos mais picantes, mais adstringentes e amargos. Eu tenho que evitar comer em menos quantidade, né? Os salgados, os doces, né? Por quê? Porque senão eu vou alimentar essa obstrução. Considere-se alimento doce, o leite, o arroz, o trigo. Não, Sirene, eu tenho que contar uma historinha. A Grazi tá me assistindo aí. A Grazi é uma figura. Aí eu, envolvida com as minhas comidas e coisa arada, ela diz, meu Deus, daí ela nos deu uns pés de alface maravilhosos esses dias. Uhum. Orgânicos e tal, da hortinha dela lá. E eu digo, vou fazer uma sopa de alface. É um creme, na verdade, com leite de aveia e tal. Ela, eu ia morrer de fome nessa tua casa. Porque onde é que já se viu? Tu faz umas comidas muito estranhas. E daí no final de semana ela tava dizendo, essa guria aí parece que vive de vento. É uma trabalheira na cozinha. Eu volto a dizer, a natureza não dá saltos. Uhum. Quando eu comecei a perceber que leite não me fazia bem, eu digo, bueno, eu vou tentar ficar sem. Quando eu recebi essa informação, porque até então eu não sabia que o leite, os derivados produzem muco. Claro. Ainda mais no inverno, porque tu tá propensa a tomar um cafezinho com leite, alguma coisa, né? Então, o que acontece? Quando eu recebi essa informação de ti, lá nas jornadas, eu digo, eu vou experimentar, porque agora isso deixa de ser inconsciente, porque eu não sabia, e eu começo o que eu vou fazer com essa informação? Eu vou botar no meu dia a dia.
é primavera e eu não estou entupida. Olha que maravilha. Que maravilha, né? Agora, Isso é... Quando a pessoa não se escuta, não sabe, se conhece, não olha para si, delega a responsabilidade da sua saúde para o médico da família, para não sei quem, para o fulano, para o beltrano, para o ciclano. Nessa época, aí, o que ela está tomando? Ela está tomando corticoide, ela tem que estar usando soro toda hora. Nós usamos a lota, né? Então, são hábitos que a gente precisa. Às vezes, dá um pouquinho mais de trabalho, que nem a tua cozinha. Óbvio que dá. E dá. Mas vai. Não é fácil, mas... Uhum. Como eu falei na live passada, eu prefiro, eu tô num ponto que eu invisto mais em comida orgânica e eu sou nova aqui, né? Então eu tenho que catar. Eu vou lá, busco, não dá, vou. Eu invisto tempo e invisto dinheiro em coisas que estão me fazendo bem. E a minha conta na farmácia é 0 agora. Coisa maravilhosa. Antialérgico e coisa não vai mais, não precisa mais. Está colocando aqui, ó, realmente sumiram as alergias depois de retirar o leite e seus derivados. A Marlene é outra cafinha, super cafa, né? Que normalmente tinha muito essas renites, né? Então, quem tá com essas renites, lembre-se, pare de tomar o seu leite nesse momento, tá? Reduza. Se tiver alguma dúvida, vem conversar com a gente. Mas... E não precisa parar de uma hora para outra. Vai diminuindo e vai percebendo o que está acontecendo. No momento que você diminui, você começa a se dar conta, você vai... Isso é muito evidente. Aparece muito imediatamente. Então, isso é uma coisa importante. A gente acha que... Não, eu só vou comer isso hoje. Não, esse pãozinho é só agora. Não, isso é só agora. É que são muitas vezes no dia, todos os dias. Isso são gotinhas que vão entrando e que vão cristalizando dentro da gente. É o adoecimento a conta-gotas, né? É isso aí. Então, como é que a gente tá de tempo, na hein? natureza, temos 15 minutinhos. Na natureza, tudo é dinâmico, nada é linear. Nunca nós estamos iguais. Então, esse ser diferente, esse estar diferente, é preciso que a gente esteja bem acordado para acompanhar esses movimentos com a gente. Por isso, é preciso que se medite, é preciso que se olhe, né? Quando a gente faz isso, descobri a intolerância à lactose e com isso melhorei muitos hábitos alimentares. Muito bem. Nossa comida, nosso remédio. Com certeza. O Ayurveda prescreve isso. A diferença entre a comida e o medicamento está apenas na potência, na dosagem. Isso Temos aí. muita segurança disso, sabe? Que é bem isso. Então, em todos os sentidos, inclusive para a nossa mente. A gente come hoje, daqui 35 dias, os atributos desse alimento estão lá na nossa mente, nos deixando mais depressivos ou mais felizes, né? Então, vamos nos dar conta do que nós estamos colocando para dentro, né? E aí, vamos também observar os relacionamentos, o ambiente, né? E as emoções, porque tudo isso é alimento. Quando nós falamos que nós estamos numa casa arejada, iluminada, é um tipo de alimento que eu estou colocando para dentro, esse ambiente onde eu vivo. É um ambiente harmonioso com os meus familiares, é um ambiente tenso, estressante. Como é que eu estou nutrindo a minha saúde com esses relacionamentos? Isso é preciso que a gente olhe e se responsabilize. E tenha certeza de uma coisa, minha querida, não é o outro que tem que mudar, é a gente. No momento que a gente tem essa coragem de olhar e entender que o outro não vai mudar, porque você quer que ele mude, desiste disso. Desiste de querer mudar o outro, olhe para você, aproveite e tente te mudar, que tu vai ver o quanto tudo ao redor melhora. Inclusive o outro. De repente o outro melhora, não sei por quê. E lembrando que os outros também têm os ciclos deles, né? Verdade. E a gente não tem que interferir em nada deles. Exatamente. Já dá uma trabalheira a gente se trabalhar, né? Sim. Aí a gente vai querer mudar os outros ainda. Não. Quando tu começa a querer trabalhar o outro, tu já começa a se perder.
Porque o teu eixo sai de ti, né? Então, a função é olhar para si. E isso tem que ser em tudo. Nesse trabalho de yoga, nesse trabalho da Ayurveda, é assim que a gente tem que se jogar. Eu, quando fiz essa caminhada, sempre busquei isso. Trabalhar o si mesmo. Aí, naturalmente, você vai se abrindo e vai se tornando um ser útil ao outro, né? Isso é que o Gayatri fala. Então, tá bom, tá tudo bem. Isso aí. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Ai, olha só como estão colocando aviãozinho, coraçãozinho. Isso aí, Ótimo. galera. Aham. Maravilha. O Instagram tem que saber que a gente trabalha, tá? Então, é trabalho, exato. o jeito que ele sabe que a gente trabalha é quando vocês mandam um aviãozinho, quando vocês clicam aí no coraçãozinho, entendeu? Porque ele vai mostrando Então, para outras gente, pessoas terem acesso. olha só, nós estamos desde maio nessas lives, né? Porque o nosso objetivo, né, Deia, é trazer essa ideia da prevenção. O Ayurveda se ocupa muito com isso, o Yoga também. Pratique Yoga antes que você precise. Exercite o Ayurveda antes que você fique doente e precise, né, de uma medicina mais forte. Às vezes você até precisa. E aí o Ayurveda também é um coadjuvante maravilhoso. Mas tenta potencializar a tua saúde, a tua qualidade de vida, olhando para você, cuidando dos teus hábitos, observando esse alicerce que te estrutura. Emoções, relacionamentos, estilo de vida e ambiente. Isso aí. Isso é a prática. E isso tem ciclos, claro. Isso tem ciclos. Às vezes eu estou mais intensamente trabalhando, por exemplo, a minha história de vida, minhas emoções. Às vezes eu estou lá trabalhando mais à luz do Ayurveda, né? A alimentação, por exemplo. Às vezes eu estou lá praticando asana para estruturar o meu corpo, para que quando eu sente para meditar, o corpo não fique gritando e me atrapalhando na meditação, né? Então, isso é a gente ouvir e sentir para poder trabalhar essa caminhada em direção da nossa essência, do entendimento, na verdade, de que a gente não está indo em direção a uma iluminação. A iluminação já está aqui dentro. A gente tem que acessar ela. A gente vai em direção dessa... Tem que florescer. Florescer como a primavera, exatamente. Faz Tem que florescer. estado. E o que é essa iluminação? Senão um estado de paz, senão uma consciência de que a gente é humano e por isso pode errar, sabe? E por isso pode recomeçar. Especialmente isso aí. Nos tornar mais humanos. Isso é um estado. Aí a gente fica... estar realizado. Né? Então, a vida... E nesse processo a gente tem que mostrar que, por sermos humanos, não sabemos tudo e mostrar que somos vulneráveis, né? Exatamente. Somos vulneráveis. Então, ó, a gente não sabe tudo. Então, paciência. Claro. E estamos aprendendo. Vamos devagarinho. Aprendendo sempre. Eu tenho como meta, enquanto tiver lucidez, estar aprendendo, porque eu acho que esse é o funcionamento da vida, né? Sabe? É verdade. Então, inclusive, eu acho que é importante a gente trabalhar para manter essa lucidez, sabe? Manter essa lucidez, né? Isso aí, galera. Adri Rossoni aqui, que bom, que dulce, legal. Muito bom. A Maria. Então... O que mais, Deia? Vamos falar aí. O que mais que nós precisamos? Dos ciclos, deixa eu pensar dos ciclos. Então, os ciclos, por exemplo, os ciclos da vida, né? A gente já falou isso, acho que a gente já falou numa outra live um pouco. Na infância é quando a gente está mais cafa, né? Depois, na adolescência, até mais ou menos 50, 60 anos, a gente está pita, o tempo pita. Quando a gente está falando cafa, o que é? São os atributos, para os que nunca viram o trabalho que a gente faz, né? Os atributos que integram a terra e a água. Tem mais qualidades de terra e água nessa constituição biopsicológica
da pessoa, do ambiente, da natureza, porque tudo tem. Por exemplo, o cachorrinho, o bichinho é mais cafinha, ou é mais pitinha, ou é mais vatinha. Em tudo, né? Aí, depois na velhice, depois dos 60, 60 e poucos, a gente entra numa fase vata da vida, Vata. né? Aonde tem mais prana, naturalmente, às vezes as pessoas ficam com mais medo, então por isso é importante se trabalhar, porque a emoção negativa básica, por exemplo, do Kapha é a melancolia, a tristeza, do Pitta é a raiva, do Vata é o medo. Medo. Né? Então, a gente precisa trabalhar isso porque o outro lado dessa emoção é uma coisa muito linda. Por exemplo, o Kaphinha é o contentamento, é a alegria, né? O Pitta é o amor, é a confiança, é essa paixão pela vida, né? Esse amor à vida. E o Vata. Vata, que é o medo, então, é a confiança, sabe? A emoção oposta ao medo, né? A confiança, toda aquela coisa mais positiva que te tira do medo. Né? Isso são fases da vida, e isso estão nas horas do dia, Sim. nas estações do ano, em tudo. Então, essa questão das horas do dia é super precioso a gente entender, queridos. Porque, por exemplo, das 6 às 10 da manhã é um horário Kapha. Se eu sou essa pessoa que tem essa tendência a ser mais Kapha, mais preguiçosa, mais lenta, mais demorada, é importante que eu não fique tomando aqueles cafés de rei essa hora. Isso me tranca muito, me obstrui muito os meus canais. É importante que eu faça uma prática forte, é importante que eu tome um café, alguma coisa leve, né? Aí, das 10 às 2 é o horário Pitta, horário que o sol tá a pino, então tá tudo mais quente, mais intenso. É o momento que a minha refeição tem que ser a principal refeição do dia. Que eu vou comer aquele prato onde tem os 6 sabores. E é claro que eu posso construir uma predominância maior de um ou outro sabor, mas que os 6 se apresentem. Né? O salgado, o doce, o adstringente, o picante, o amargo. Qual é o outro que eu não falei? Salgado, doce, adstringente, picante, amargo. Faltou mais um. Não me lembro. Mas enfim. Azedo? O azedo, exatamente, o azedo. Ah. Que bom. Tá? Então, que a gente possa compor essa refeição com isso. Aí depois vem o horário Vata, das 2 às 6 da tarde, e das 6 às 10 da noite, de novo Kapha. Lembrando que à noite esse ciclo volta. E aí, olha, tá faltando 2 minutinhos. E aí, então, às vezes, quando às 2 da manhã eu acordo e tenho aquela insônia, isso é um distúrbio do meu Vata. E eu preciso olhar com atenção, eu preciso olhar com carinho, eu preciso tratar isso, porque isso é um desequilíbrio que vai afetar na minha saúde. Gente querida, tá passando o nosso tempo. Gratidão. Tá passando. Vamos deixar salva, né? Vou salvar isso aqui. Aí quem quiser beijo para vocês. Mandar para uma amiga. Beijo grande, gratidão por todos que estiveram aqui. Gratidão, Deia, pela tua energia. Valeu. Hoje. Muito bem. Valeu. Beijo. Queridos. Beijo a todos. Tchau, tchau. Gratidão por estarem aqui. Tchau. Valeu.